Oiê, Oi, Cris. tudo bom? Ah, tudo jóia. Tô te vendo. Tá me vendo? Eu Tô. ainda Mas eu não não estou te estou me vendo, mas eu... vendo. Hã? Eu não estou me vendo. Eu também não estou te vendo, mas a gente vai, uma hora você aparece. É, né? Deixa eu ver É, aqui. deixa eu ver se eu consigo te ver. Alguém pode responder pra gente se estão vendo a Amanda? E eu não estou conseguindo. Ah, pronto. Ah, olha lá, pronto, Aí. apareceu, que bom. Eu Pronto. entrei um pouquinho antes, na verdade. Falta ainda 2 minutinhos, porque Uhum. sempre dá um rolo, e aí às vezes Sim, não dá certo a câmera. E aí hoje que eu sim. entrei uns minutinhos antes, tudo funcionou. Deu Não é tudo incrível? certo. Tudo certo. Só porque eu fui prudente hoje, aí tudo Ai, funcionou. Que bom, excelente. Tá vendo? Que não bom. é? Que bom, que bom. Bem-vinda. Vamos Obrigada, ver Cris. quem está. Pronto. Olha. É, deixa eu ver se eu estou vendo a gente ao vivo aqui. Aí eu coloco aqui no computador também. Pronto, estamos. Bom, vamos começar então? Bom. Ou quer esperar dar as 8 horas? Faltam 2 minutinhos, né? Faltam 2 Uhum. minutinhos? É. Então ficamos aqui Gravida batendo um com papo e aí comigo. depois eu corto para ir para os outros canais e para ficar gravado aqui, para que as pessoas saibam o que a gente está Tá. falando. Pegou sua aguinha? Ah, minha aguinha. Verdade. Não. Mas tudo bem. Da outra vez eu não peguei água e nós ficamos falando um monte. Então, pois é, eu nem pensei nisso. Normalmente eu pego, mas tudo Tudo certo. Tô bem, meio. não tem problema. Isso. A gente está disputando o horário com o Fantástico, com o Domingo Espetacular, né? Sim. E ainda assim tem pessoas entrando lá. E ainda assim tem pessoas entrando. Olha que coisa boa. Daqui a pouco Sim. entra mais gente. Sim. Bom, A Eric, Sônia. você conhece? Conheço. Ah, Conheço. muito bom, muito bom. Rosimar, acho que entrou um pouquinho antes também. Tá, deixa eu ver. Isso, a Luísa. Perfeito, perfeito. Bom, é, deu aqui 8 horas para mim, certo? Vamos começar? Deu? Vamos? Então vamos Deu. começar. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Cris Lombardi, eu sou focalizadora de dança circular, tenho um espaço em Ribeirão Preto onde dou as aulas de dança circular e lá acontecem várias coisas. Qual que foi meu intuito de fazer as lives? Hoje a Lise, lá no Sesc, falou uma coisa que eu falei, olha só que incrível. Lá Olambra tem 14 mil habitantes. É super pequenininho. E tem, se eu não me engano, e aí se alguém foi lá e depois me corrige, 14 rodas regulares, só de dança circular, fora todas as aulas de dança folclórica, com uma cidade tão pequenininha. Nós temos aqui 700 mil habitantes, eu acho que até está mais agora. Nós até temos as danças, mas é muito pouco divulgado. E eu acho que falta esse movimento para que mais pessoas saibam que existem as rodas e o que elas são. Porque as pessoas, assim, às vezes você fala assim, o que você faz? Eu dou aula de dança circular, mas o que é isso? As pessoas não conhecem. Sim. Então, o intuito de fazer as lives é sempre mostrar para as pessoas que existe a dança circular e mostrar o que ela é. Claro que a gente não consegue mostrar numa live, porque a gente não está dançando, a gente está falando sobre a roda. Mas eu sempre pergunto para as pessoas assim, olha, o que te levou a fazer aula de dança circular? E depois, o que te levou a fazer, ser focalizadora? E o que isso mudou na sua vida, tá?
Então, o intuito da live é essa, para quem entrou e para saber. E agora que eu já dei um panorama geral, assim, do que é, eu gostaria que você se apresentasse, falasse seu nome e o que você faz. Tá. Então, eu sou Amanda Vigo, né? E eu conheci as danças circulares, assim, em 2014, mais ou menos. Eu já tinha escutado falar, assim, dança circular, 2013, eu acho. Mas isso me remeteu a algo, uma dança, simplesmente, sabe? Uma dança. Eu falei, existe, né, tal, mas não aprofundei. E aí eu fui fazer uma formação em psicologia analítica, né, em teoria junguiana. E durante a formação, eu lembro que a gente estava numa aula, assim, falando alguma coisa sobre as mandalas, né? Porque a mandala, né, em sânscrito, né, é uma palavra que significa círculo. E aí, por algum motivo ali, né, Jung falava sobre as mandalas, né, como elas sendo a representação do caminho que conduz ao centro, né? Porque ele diz que a meta, né, do desenvolvimento humano é nós nos tornarmos quem nós realmente somos, né? Então, a meta do desenvolvimento psíquico, né, é a individuação, né, o caminho até o centro, né, ao ser que somos. E que esse caminho não é linear, que esse caminho é circular. Né? E aí, no momento, a Camila Scaff, né, acho que você conhece, né? Sim, ela estava na época que conversou comigo, né? E aí ela comentou, ela falou, e ela deu um exemplo, né, das danças circulares, que ela trabalhava com as danças circulares, né, falou das mandalas em movimento, enfim. Aí eu falei, opa, não é uma simples dança, né, não é uma simples dança, e aí eu fui pesquisar, dar uma olhada em Ribeirão, né, ver o que estava acontecendo, se existia essa dança em Ribeirão, até então eu não sabia. E aí uma amiga me falou que foi num evento, acho que era um evento cultural, e a Edna estava fez uma dança circular, eu não sabia quem era a Edna. Sim. Bom, fui eu pesquisar, né, procurei lá a Edna, falei, bom, hoje eu sei, depois de ter visto a live, que a Edna estava começando a focalizar na Praça 7, né, e aí eu cheguei para dançar e tal. E assim, Cris, eu confesso para você, tem gente que acha que isso não existe, mas assim, naquele momento, dançando, eu falava, gente, eu vou fazer isso assim a minha vida toda, e eu quero estar ali naquele lugar também, eu também quero focalizar, eu quero levar isso para outros lugares, porque eu nunca tinha sentido o que eu sentia ali, sabe? E eu lembro assim, exatamente no momento que eu lembro da música, até hoje, que é aquela Donguri Coricoro, Donguri Corocoro. Sim, é uma graça, sim. Então, eu vim saber depois, agora recentemente, dançando, eu falei, cara, é essa música que eu tava dançando, eu lembro do meu sentimento, do meu pensamento, assim. Enfim, e daí, obviamente, fui, né, pesquisando, e aí eu encontrei o Espaço Ubuntu, né, foi aí que a gente se conheceu. Sim. E no evento da Soraya Mariane, e a Soraya Mariane, conversando com a Soraya, ela comentou, falou, Amanda, a gente tem aqui as rodas toda segunda-feira, vem aqui dançar com a gente e tal. Eu falei, nossa, eu nem sabia que isso existia em Ribeirão, assim, que tinham rodas frequentes, sabe? Sim. E aí eu passei a dançar com vocês, né, um bom tempo, assim, né, acho que a minha formação, a base da minha formação foi aí no Ubuntu, né, dançando, e foi uma transformação muito grande na minha vida, assim, porque eu fui começando a me encontrar em outras possibilidades, sabe? A me encontrar, né, na verdade. E assim, foi um caminho longo, né? Daí eu passei a estudar as danças circulares de forma mais formal, né? Fui fazer a formação com a Cristiana Menezes, né? Depois nós fizemos uma formação juntas. E aí eu fui me formando, sabe, Cris? E eu fui levando as danças circulares assim, em todo lugar. Tinha um aniversário de família, eu ia lá com a minha caixa de som, que era desse tamanho, gigante. E fazia uma dança circular com a família, com as tias. Né? Porque eu queria que mais pessoas, né, sentissem o que eu sentia, enfim. E aí as coisas foram acontecendo, assim, eu vi que a Sônia entrou, ela me convidava sempre também para fazer rodas, ou na casa dela, ou na empresa, né, assim. E aí eu fui me formando, né, e aí depois de um tempo eu fiz uma transição, né, profissional, eu engravidei, e aí quando eu
tive o bebê, eu me demiti, né, da empresa em que eu trabalhava, que era um mundo corporativo, né, trabalhava na área comercial. E aí eu fiquei, cara, eu quero dançar, assim, eu vou focalizar como isso vai ser um trabalho meu, assim. Eu exatamente não sei. E aí começou a pandemia, né, aquela coisa, e aí logo depois da pandemia, assim, quando as coisas foram começando, né, a retomar, eu entrei em contato com o Magic Gardens, porque eles estavam abrindo o espaço Zen, né, no clube. E eu falei, bom, já é uma forma de, né, de eu começar a trabalhar com as danças circulares, né. E lá foi assim onde tudo começou, eu comecei a fazer as rodas lá, e aí um pouquinho mais pra frente, eu já estava lá, acho que há um ano, a Patrícia me convidou, ela, né, me chamou para eu dar aula num lugar, num centro de convivência, na prosa, com as danças circulares em cadeiras, né? Então ela estava dando as aulas lá, mas ela não tinha muito se identificado, e falou, Amanda, assim, né, se você quiser e tal, e a Lu, que é a dona desse centro de convivência, fazia aula comigo no clube, né? E ela falou, né, ela topou, falou, eu conheço a Amanda, então vamos, né, vamos fazer um trabalho. Aí eu comecei um trabalho com as danças circulares em cadeiras, né, direcionada a um público, apesar de, nas minhas rodas também, o público sempre, né, acho que o pessoal nessa média de 60 anos, assim, né, no clube também é assim, mas eu fui fazer esse trabalho com as danças circulares em cadeiras, nesse centro de convivência. E eu fiquei assim um ano, eu fiquei encantada, assim, Cris, com a possibilidade de essas pessoas que têm menos mobilidade, né, ou por serem mais idosas, ou por ter alguma deficiência, né, mas estarem ali, alguma limitação, sim, estarem ali dançando, sabe? Sim. Fazendo os movimentos e cada um da sua forma, uns só aproveitando a música, outros dançando, outros, né, às vezes um lado, por exemplo, paralisado, mas fazendo com o outro, sabe? Que as pessoas ali participarem, né? Estarem participando, e aí eu vi, assim, que eu estava realmente no meu caminho circular e me encontrando, sabe? Sim. A Edna está falando aqui que o seu trabalho é maravilhoso. E ela pôs o nome da música que você gosta, que é Don Guri Korokoro. Eu não falo japonês, então eu não sei se a pronúncia é correta. Então, se tiver alguém que fale japonês e eu não pronunciei corretamente, me desculpe. Mas essa música. Obrigada, Edna. E aí, Cris, eu falei... Aí eu dando lá, né, as aulas, fiquei lá, assim, estou até hoje, né, há 2 anos, mas neste primeiro ano eu fui estudando mais as danças circulares em cadeiras, né? Então, em todos os sentidos, assim, estudando essa dança direcionada a essas pessoas que têm pouca mobilidade ou, né, ou que são só idosos, estudando, encontrando materiais, entrando em contato com pessoas que já fazem esse trabalho, me especializando, de certa forma, né, nesse trabalho com os idosos, né? Então, a forma como me comunicar, porque é aquilo, né? A gente também não pode infantilizar, né? Então, às vezes tem músicas que remetem à infância, então tem que ter esse cuidado também. É um trabalho muito diferente desse que a gente faz só com as danças. Apesar de ser as danças circulares, tem esse cuidado, né, com essas pessoas. Porque o público é outro, né? Sim. O público é outro, exato, né? Então... E aí, nesse ano, fui estudando, fui me especializando, fui entendendo um pouco melhor. E aí, um centro ou outro eu ouvia falar, eu ouvia vídeos, né? E eu também fui entrando em contato com alguns lugares. E aí, passei a atender outros centros de convivência, né? Onde as pessoas ou são daycares, né? As pessoas vão, passam o dia e voltam para casa no final do dia. E outros centros, outras instituições de longa permanência, em que as pessoas moram nesses lugares, né? E é um trabalho bem, bem lindo, assim. Muitas vezes eu chego num lugar, nessas instituições de longa permanência, principalmente, né, as ILPIs, e pouquíssimas pessoas têm a mobilidade, têm, né, a possibilidade de dançar
mas elas participam, sabe? Tá. Uma vez eu cheguei num lugar e tinha, assim, um senhor bem debilitado mesmo, assim, bem debilitado, assim, na cadeira, né? E ele vivia, assim, de olho fechado, né? Não se comunicava, bem idoso. E aí a esposa dele, eu saindo da aula, e a esposa dele me parou e falou assim, nossa, o meu marido adora sua aula. Ele adora sua aula. Olha que E me lindo! perguntando, né? E aí eu perguntei para ela. Eu falei, ah, sério? Assim, né? Como que você, né, soube disso? Como, né? Porque realmente ele não... Ela falou assim, toda vez que você chega e coloca as músicas, ele abre o olho. Que coisa mais Olha, linda! Não é coloca a música, lindo? ele abre o olho. Ou seja, eu falei, ele tá dançando, entendeu? Ele faz parte. Né? Exato! Ele tá... Exatamente! Que lindo! E aí isso tudo foi, assim, me abastecendo, sabe, Cris? Sim, Me sim, abastecendo. E sim, aí, que lindo isso. é. Então, e assim, vários outros exemplos, sabe, de situações parecidas, assim, que eu falo, cara, é muito gratificante poder, né, e a dança circular proporciona isso, né, ela Isso, permite, né, se permite ser levada a muitos a qualquer contextos, né, lugar. de saúde, Exato. né, para idoso, mundo corporativo, na educação, Qualquer né, coisa. espaços públicos, espaços de arte, né, então, assim, é o que me faz sentido, sabe? Sei. E me fala uma coisa, então, para que as pessoas entendam, né? A dança circular ela é tão inclusiva que ela consegue ser feita com pessoas que não têm uma mobilidade para dançar, certo? Exato. A pessoa está numa cadeira, às vezes ela está até deitada, mas se ela estiver Sim, lá na roda e você colocar a música, ela acaba participando, ou seja, olha que lindo o que a música é capaz de fazer, o que as pessoas em roda, aquela energia, né, da roda, é capaz de fazer com essas pessoas, né? Então isso é muito bonito. exato, exato. É É claro muito que com bonito. aquelas pessoas que podem, né? E aí tem um trabalho, né? De trabalhar as articulações, né? De trabalhar Sim, outras questões, né? Às vezes memória. Mas não, quem está na roda está fazendo parte da dança circular, né? sim. Através da música, ou através do movimento, ou através das duas coisas. E eles pedem músicas específicas, né? Porque eles Pedem. gostam de algumas músicas muito Sim, específicas que sim, são diferentes, vamos dizer assim, do que sim. nós da dança circular estamos acostumadas Uhum, a participar, certo? A fazer, sim, por exemplo. sim. Então, existem danças de vários lugares do mundo, mas quando você vai num lugar como esse, eles pedem Roberto Carlos, por exemplo. Sempre. Sempre. Isso. Sempre. Não que não exista a possibilidade da gente dançar Roberto Carlos numa dança circular comum. O que eu Sim. estou querendo mostrar para as pessoas é que as pessoas pedem isso, né? Às Tem. vezes você chega num lugar e não preparou necessariamente uma, uma dança ou movimentos específicos com aquela música que eles pediram. E é Uhum. possível realizar, não é? É Esse possível? trabalho. É É possível. possível. Eu não Porque. deixo de levar as danças. Pode falar. Não, não, era isso. Eu queria que você explicasse. Eu não deixo de levar as danças. Das Tá? danças circulares, o movimento das danças circulares, as danças tradicionais, né? As danças. Não deixo de levar. Mas eu faço várias, eu crio algumas coreografias em cima do que eles pedem. E como eu repito as músicas muitas vezes, então eles me pedem numa aula, né? Não quer dizer que eu vá ali improvisar. Acontece, mas eu não, normalmente eu não vou ali improvisar na hora, entendeu? Eu anoto, tá, Roberto Carlos. Ou eu vou pesquisar se já existe alguma dança, né, dentro do movimento. Tá. Por exemplo, eu encontrei do Elvis Presley. Tem um lugar que Tá. eu vou que tem assim, super fã do Elvis Presley. E eu encontrei uma dança dele que é eu acho, não sei se é da Sandra, eu não lembro agora. E aí eu levei a dança do Roberto Carlos, por exemplo, a gente dança, desculpa, o Elvis Presley, a gente Aham. dança o Elvis Presley, mas em outros momentos eu crio. Eu cheguei a dançar a música do Mazzaropi. Que Tá? demais. Do Que te Mazzaropi. pediram. Foi uma Me coisa pediram. específica que te Me pediram. pediram.
Exato. E quando E aí, você leva esse tipo de dança, você acaba que trabalha uma questão de memória, né? Porque eles vivenciaram sim, aquilo de alguma coisa. Assim, eles vivenciaram sim, algum momento da vida deles, eles escutaram essas músicas e deve trazer alguma coisa uhum, afetiva. Como é sim, isso na exato. prática? Quando você está E lá, o que que muito eles falam? interessante, Cris, nessa roda do Mazzaropi, por exemplo, foi uma roda num espaço que eu faço e que, assim, muitas vezes a gente chama os idosos para irem para um espaço comum para fazer, né? E aí, Tá? como sempre acabam os mesmos, né? Os mesmos, assim, que se propõem a fazer alguma coisa diferente, os outros Aham. ficam ali, né, meio... O que eu fiz? Eu sentei e falei, então hoje vai ser aqui. E coloquei música. As Tá. músicas já que eu faço, assim, tinha 2 pessoas só. Tá. E aí eles foram chegando e chegou um senhor que nunca vai lá participar. Ele veio pela música, sabe? E ele Certo. falou, toca Mazzaropi, só que ele não queria mais que parasse, né? Esse foi um Sim. caso que eu improvisei a dança, assim, e depois coloquei a música, porque é uma forma também de eu me aproximar e fazer com que eles cheguem, porque muitos, né, não Não chegam. E querem. assim, não querem, não sabem o que é isso que você falou, não conhece dança circular, não vou lá, né? E Sim. assim, é muito, às vezes chega a ser emocionante, sabe, Cris? Porque realmente eles vão para um lugar assim de memória, sabe? Que aí eles, não, agora coloca essa, agora coloca aquela outra. Agora que tem momentos assim que eu fico 20 minutos tocando as músicas que, sabe, num momento, um lugar que eu fico bastante tempo, eu fico 4 horas nesse lugar. Então eu tenho essa possibilidade, né, de fazer e de ter essa aproximação com Tá. eles até para entender o que eles gostam, né, o que eles querem. E é muito interessante. E é interessante também perceber como alguns idosos, por exemplo, com Alzheimer, eu coloco músicas contemporâneas, assim, sabe? Sei lá, Tá. ou música da Grécia, ou alguma música folclórica, né? Enfim. E eles aprendem. Eu coloco, já começam a fazer, ou seja, eles não têm a memória, né, lá atrás, mas eles aprendem, eles cantam as músicas que eles acabaram, que eles aprenderam comigo, entendeu? Entendi. Assim, não lembram, né, de coisas lá atrás, assim. Então, tem os dois lados. Os que tem a memória, né, que volta a memória lá atrás, né, e Uhum. revive aquilo, e outros que já estão com né, apesar que a música sempre traz essa emoção, Tem atravessa, um né? desenho da Disney, eu não vou me lembrar agora exatamente do nome, mas tem uma senhorinha na cadeira de rodas e ela tem Alzheimer e o netinho começa a tocar Sim, sim, e ela faz um movimento, né? Ou seja, a música tem esse poder de tem, trazer, né? Para tem, algum lugar que a gente não sabe exatamente qual, tem. porque eu, pelo menos, não sou médica, não trabalho com isso, mas tem alguma coisa que acontece que liga aí alguma coisinha que faz Tem. essa emoção vir, né, à tona. E é Sim, muito sim. interessante isso, né? Às vezes a gente precisa ter um certo cuidado com isso, sabe? Porque em um momento eu coloquei aquela música, o bolero, Sei. quizás, eu sempre, né, eu coloco tal, e num lugar que eu tinha ido e tinha colocado pela primeira vez, uma senhora totalmente apática, sabe? Assim, com a roda, assim, ficava Aham. ali, mas não... E aí ela se emocionou demais, assim. Ela falou, eu lembrei do meu marido, sabe? Então é uma coisa que a gente também toma um certo cuidado quando é nesse nível, sabe? Porque realmente a Isso. música não pede licença, né? Não, Pra- ela chega. lá pra ver. Certo. E Mas é você muito acha que, por exemplo, isso está crescendo, então? A gente não ouvia sim, falar sobre isso, esse movimento das pessoas fazendo essa dança em cadeiras, e eu estou vendo que você já está fazendo isso tem bastante lugar te chamando. Ou seja, isso é um lugar, a gente está vendo que a gente tem uma população que está envelhecendo, e sim, existem pessoas que estão com problemas de mobilidade mesmo, não precisa ser sim. necessariamente cadeirante, mas está com algum Uhum, problema de mobilidade. E aí ela não deixa de participar dessa atividade. Então, sim. esse tipo de atividade está ficando grande, certo? Uma possibilidade que as pessoas não conheciam, né? Sim, muito É, legal. que Ou vai seja, a além da gente atividade física, né? vai além disso, que bom. E você trabalha. Então, todos esses lugares onde você faz são lugares específicos que te chamam
para você ir, certo? Sim. Tá. Isso. Não existe ainda, você ainda não dá isso aberto. Não existe essa aula aberta, né? Ainda. Ainda. A minha aula aberta, que eu fiz uma aula aberta, tenho algumas agendadas, assim, ainda não tenho as datas exatas, é na biblioteca, assim, a Junqueira. Então, eu fiz uma aula aberta lá em março. E Tá? agora, vou retomar, já tenho as agendas para os próximos meses, assim, tenho as datas combinadas, né, já tenho um dia no mês combinado, vai ser aos sábados. Em junho, acho que vai ser dia 11, mas preciso ainda dar uma olhada aqui certinho. Mas é um Tá. E espaço todas ainda essas são em cadeira. em cadeiras. Ah, é Todas em cadeiras. sensacional. Tá. Em cadeiras. Vocês Sim. estão vendo como isso está crescendo? Muito Sim. legal. Muito bom, muito bom. E como que é, assim, as pessoas participam? Participam. É algo novo, né, Cris? Assim, porque tem pessoas que nunca nem ouviram falar em dança circular, né? E aí chega e fala, dança circular em cadeiras? Como que é isso, né? Chega lá Então, já, não dança saber o que circular vai nem acontecer. sabe o que é. Aí, quando é em cadeira É, ainda, eles falam assim, como é que pode dançar em cadeira? Vocês ficaram é, loucos, então, né? Isso. pois é. Sim, mas sim, participam, todo mundo participa. Normalmente quem chega assim, prático, se propõe a chegar, né, participa. Não é Tá, assim sempre em muitas instituições, não é todo mundo que participa nas instituições, né? Mas quando a tá, gente propõe um espaço público ou, né, uma aula aberta, tá. aí quem chega, já chega para dançar Já mesmo. chega para dançar, muito bom. E É. você pensa em fazer isso, por exemplo, em montar um. Você ensinar pessoas a fazerem isso? Você já Então, pensou nessa possibilidade? Conta pra gente. já pensei, eu tenho algumas coisas assim, né, na minha cabeça, muitas coisas, Sim, para pessoas que queiram, né, conhecer mais ou trabalhar com isso, ou para pessoas que queiram vivenciar, né, as danças circulares em cadeiras mesmo, que não seja da dança, ou que não tenha a intenção de trabalhar com sim, isso, mas que queiram fazer uma vivência, sim, né, de dança circular em cadeiras. Então eu tenho sim. algumas ideias lá aqui na cabeça e quem sabe, né, Cris? Uma hora a gente A gente já tem. a gente já está conversando, tá? Sobre isso, já estou falando para ela, já comecei a atiçar ela para a gente fazer um curso lá. Porque não necessariamente uma pessoa que participe de um workshop ou de um curso tenha que focalizar, muito pelo contrário. Ela pode ficar um final de semana todo fazendo um curso, um workshop, porque ela só gosta de estar lá na roda com a gente, né? Porque não precisa necessariamente ser para profissionalizar isso, mas para vivenciar mesmo, porque é gostoso, né? Pessoas que às vezes eu vou em algumas instituições e as cuidadoras às vezes trabalham numa instituição, mas cuidam, né, de algum idoso particular em casa. E aí elas me pedem, muitas vezes acontece, me manda essa música, eu vou fazer com o senhor que eu cuido, né? Olha que Eu vou fazer legal. assim. Então, né, essas pessoas têm, né, conseguem enxergar, né, a possibilidade de Fazer levar isso para. movimentos Sim, para não que seja para uma roda, mas para as dia. pessoas. Isso, para os idosos que elas cuidam, enfim. Ah, É uma muito possibilidade. legal. Sim, muito Sim. bom, muito bom. Ai, muito legal. Eu acho que a gente passou um recado bem bom para todo mundo. Sim. Eu não sei se alguém quiser perguntar alguma coisa específica, porque eu acho que eu perguntei tudo que todo mundo tinha E eu falo curiosidade. pouco, né, Cris? Ah, E eu falo pouco, não, né? mas tem que falar bastante mesmo, porque as pessoas precisam saber, né, que existem. Eu escolhi um dia que a gente acaba disputando né, com a TV aberta, Sim, porque eu acho que é melhor a gente falar de coisa boa, né? sim, Não começar a semana com a energia de um monte de notícia que é bombardeada aí. Então, sim. assim, que legal a gente saber de movimentos que acontecem na cidade, de saber que as pessoas fazem as rodas, que tem esse movimento todo que você está fazendo, que é um trabalho super bonito, né? Tá faltando divulgar isso para que as pessoas saibam que isso acontece. Então, eu tenho chamado as pessoas para divulgarem seus trabalhos, para que elas saibam mesmo que é bom dançar, é bom estar em roda. E a gente
gente faz amigos, né? Que eu acho que isso é a coisa mais bonita que a roda traz. Eu conheço a Amanda, eu fui olhar uns vídeos de 2000 e bolinha, e tá lá a Amandinha na roda, então assim, a gente faz muitos amigos nas rodas. E é muito legal isso, porque acaba que fica todo mundo muito chegado, né? Sim. A gente fica muito unido, assim, é muito legal. Então, a dança proporciona esse tipo de coisa. E aí você vai vendo que, além de tudo isso, agora você faz um trabalho de inclusão ainda mais bonito, né? E você se encontrou nisso, então é bem bonito mesmo. Que bom, eu acho que é esse o recado. Então, o Leandro está falando que a dança circular é muito inclusiva, eu acho que e que várias pessoas querem participar, mas não tem como, e agora já é possível. Foi uma afirmação, tá vendo? Isso, porque não era, é isso. Eu acho que assim, as pessoas nem sabiam que isso podia, isso nem existia, né? Nem sabia que isso podia, que era uma possibilidade das pessoas estarem lá juntas. E agora elas já sabem. Sim. Maravilha aqui. E aí, assim, quem sabe, né? Porque a gente não sabe o movimento do mundo, se várias pessoas começarem a entrar em contato comigo, quem sabe você não começa a dar uma aula lá pra gente, entendeu? Vai saber se mais pessoas precisam. Vamos ver se. A gente tem algumas pessoas que querem fazer lá no Ubuntu, por exemplo. Né? Sim. Pode acontecer, de repente, uma roda e você dá uma aula lá, por exemplo, entendeu? Eu acho que tá aberto, assim, para acontecer um monte de coisa. Mas as pessoas precisam saber que existe, certo? Não, é uma casa térrea, é um lugar térreo, então é facinho de chegar. Se for um cadeirante, não é complicado. Tem um degrauzinho para entrar, mas aí a gente ajuda. Qualquer coisa, coloca uma rampinha de madeira para conseguir chegar na sala. Enfim, dá para a gente fazer uma aula lá, por exemplo, né? Caso a pessoa não possa ir nesses lugares onde você dá dança, tá? É só para a gente abrir esse leque de possibilidades. Então, se você conhece alguém que queira fazer, entre em contato comigo aqui no espaço, manda uma mensagem para mim, e aí eu vou vendo as possibilidades da Amanda, e aí a gente, quem sabe, não faz uma aula lá, né? É isso. Então, divulguem que isso é possível. Porque eu acho que é isso. As pessoas precisam saber desses movimentos bonitos que acontecem no mundo. Precisam saber que um monte de gente está fazendo coisa boa para o mundo. E essa é a intenção, que a gente espalhe isso para as pessoas. Né? Sim. Certo? Certo. Então, olha, eu vou agradecer muito a Amanda a disposição de conversar com a gente, de contar toda a trajetória dela. Tenho certeza que isso vai crescer muito, 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 muito. E a gente vai ouvir falar muito da Amanda ainda. Certo? Certo, Cris. Muito obrigada pelo convite. Fiquei com um friozinho na barriga, né? A Cris acompanhou a minha... Quase Agradeço foi embora e não quis fazer. Foi embora, né? Aí eu falei, não, é só uma conversa, só para a gente falar sobre o trabalho que é bonito, né? Agradeço o convite, agradeço, né, você disponibilizar o espaço, né? Tanto o espaço físico como o espaço aí, né? No movimento, né? Com as danças, né? Com as danças circulares e agora as danças circulares em cadeiras também. E a gente vai fazendo muita coisa legal juntos, tenho certeza. Tenho certeza que a gente vai fazer um monte de coisa. Sim. É isso? Então, eu agradeço todo mundo que participou. Divulguem isso para que as pessoas saibam, tá bem? E para quem não sabe, amanhã tem dança circular no Espaço Ubuntu, às 19h30, com as aulas regulares, tá? E aí, quem quiser, vamos conversar. Quem sabe a Amandinha faça alguma coisa lá no espaço também, tá bom? Vamos. Muito obrigada, Amanda.
Obrigada Um a todos, beijo, viu? obrigada, gente. Obrigada a todos. Muito obrigada. Beijo, Tchau, tchau. tchau. Beijo.